Estamos aí falando do tema, então, batalhando pela verdade, e o que me ficou confiado para a gente meditar hoje rapidamente é a questão da ética cristã nos relacionamentos profissionais. Então vou acionar aqui o meu cronômetro, porque o tempo é curto, 30 minutos para falar sobre ética, um tema muito vasto, mas eu tentei sintetizar a ideia e trazer umas questões mais práticas, e mais voltados à nossa realidade, a realidade do cristão. Já adianto que eu não vou falar aqui, não entrar nas questões filosóficas da ética, da metaética, ética kantiana e etc., porque não é o objetivo desse momento nosso aqui. Também eu vou fugir da questão da ética normativa, né? Já que nós estamos falando de profissões, não vai entrar em códigos de ética, o que dizem os códigos de ética, esses regramentos. Esse não é o nosso objetivo. Nossa ideia é olhar para as Escrituras e para o papel do cristão no trabalho, na sua profissão. Tá bom? Eu vou inverter um pouquinho para falar primeiro para vocês um pouquinho sobre a questão, 3 observações apenas, a questão da vida profissional e o cristianismo. Por quê? Porque eu vejo que nós, no meio cristão, até por causa de uma cultura nossa já histórica, uma cultura católica romana, nós temos a tendência de apresentar questão de fé e profissão ou trabalho de uma forma dicotômica. Ou seja, nós temos a tendência de dar ar de santidade, tudo que é eclesiástico, tudo que diz respeito à igreja, e uma ideia de secular para as coisas que estão ligadas à profissão, ao trabalho. Não é? É muito comum, e eu até falo que isso é muito da nossa herança, né? Porque é aquela ideia do agora eu estou num lugar santo, agora eu saí do lugar santo, não é? Então, eu tinha um amigo, quando a gente passava, às vezes na estrada, tem uns santuáriozinhos, né? Tem uma cruz, alguém morreu num acidente ali, tem umas flores, né? Fazem uma casinha, né? Você já deve ter visto isso na estrada. Cada vez que passava, ele, né? Quer dizer, agora eu passei perto de um lugar santo, porque tem uma cruz ali, alguém morreu. Então eu acho que é meio cultural isso, e isso acabou assim, enraizando na ideia dos evangélicos. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar isso. Por exemplo, um médico falar, eu vou tirar um mês agora no final do ano para servir ao Senhor com a minha profissão. Eu vou lá no meio dos indígenas, numa missão, vou trabalhar com eles. A pergunta é, esse mesmo médico, quando ele trata de um doente, quando ele cuida de uma pessoa no consultório, ele não está servindo a Deus? E isso vai além. Às vezes um jovem, alguém que tem um dom musical, né, eu já ouvi dizer, nossa, que bênção, você pode servir ao Senhor na igreja com esse dom, não é? Como se quando ele tocasse, por exemplo, ou ensinasse como professor, ele não estivesse servindo ao Senhor, não é? Então o que eu estou querendo só introduzir aqui, a ideia é a seguinte, para ficar bem claro: nós somos chamados a servir ao Senhor, cada um de nós, no lugar onde Deus nos colocou, no nosso trabalho, na nossa profissão. E lá, você é um servo, você serve, você adora ao Senhor diariamente, no seu trabalho. E você tem que ter essa consciência, e não a ideia de que as coisas que são eclesiásticas ligadas à igreja, essas são santas. Agora eu tenho que mudar de comportamento, vou pôr meu paletó de crente, vou mudar meu jeito de falar, porque eu estou na igreja, ou porque eu estou fazendo coisas para Deus. Não. No seu dia a dia, você serve ao Senhor, aonde Deus colocou você. Então essa primeira ideia tem que ficar muito claro. Não existe essa dicotomia entre trabalho e fé. Essas coisas são unidas e devem ser unidas. E você tem que ter isso muito em mente, porque isso vai certamente tocar na ideia ética do trabalho, não é? A ideia de divisão secular, você pode querer também dividir a ideia da aplicação ética, não é? O que é um problema. E nós veremos isso mais à frente. Isso é tão verdade, eu queria citar um exemplo bíblico, rapidamente, o exemplo de Davi. Se você quiser abrir comigo lá em 1 Samuel 16.
Vou ler o versículo 21, 23 e depois só os versículos 15, 17 a 20. A maioria de vocês, então vocês já ouviram falar de Davi, aquele do Golias, não é? Aqui eu não vou dar ênfase especificamente nisso, mas mostrar para você como é a atitude de um cristão no tocante ao seu trabalho. Se você vê 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 21, fala: assim Davi foi a Saul e esteve perante ele, e este o amou e o fez seu escudeiro. Ou seja, Davi trabalhava como escudeiro do rei. Mas não é só isso. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi, Jessé é o pai de Davi, perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando um espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e dedilhava. E então Saul sentia um alívio, se achava melhor, e o espírito maligno se retirava. Então Davi também tocava na noite, né? Quando ele precisava tocar à noite para o rei, ele também tocava para o rei, para que o rei se acalmasse. Agora vamos para o 17, capítulo 17, versículo 15. Virando a folha aí. Fala lá: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Ou seja, Davi tinha um duplo turno de trabalho. Ele era pastor de ovelhas, era escudeiro do rei. Mas não é só isso. Se você descer um pouquinho aí do versículo 20, olha o versículo 17. Davi, filho de Jessé, disse Jessé a Davi, versículo 17: seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos uma efa de trigo tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Pois no dia seguinte acordou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então Davi não só era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai, não só era o escudeiro oficial do rei Saul, não só tocava na noite, como ele também fazia serviço de iFood, né? Ele levava a comida para o pessoal que estava na batalha, entendeu? Então Davi oficialmente trabalhava como pastor de ovelhas, como escudeiro do rei, mas fazia uns bicos, tocava na noite e era iFood de vez em quando. Então você vê aqui Davi trabalhando. E o mais interessante quando você olha para a vida de Davi, você vê Davi apacentando as ovelhas. Historicamente, muitos dos salmos, a maioria deles foram escritos por Davi. E você vai perceber que muitos dos salmos de Davi foram escritos enquanto ele era pastor de ovelhas, enquanto ele pastoreava ovelhas. O Salmo 23, todo mundo conhece: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Certamente ele se inspirou na sua atividade profissional e fez aquela analogia: como ele cuidava das ovelhas, Deus também cuidava das suas ovelhas, não é? Então Davi, com o seu trabalho de pastor, ali também servia ao Senhor, escrevendo salmos. Mas não era só isso. Quando ele estava lá como escudeiro do rei, servindo no trabalho ao rei Saul, ele também aproveitava para tocar a sua harpa e cantar esses salmos que ele escrevia. O livro de Salmos é um inário do povo de Israel. São cânticos, muitos deles escritos por Davi. E Davi, então, é um exemplo de que Deus nos usa integralmente em nosso trabalho. Ele foi usado como pastor de ovelhas, ele foi usado como escudeiro do rei, e ele foi usado quando ele leva o alimento, o iFood, para os seus irmãos e para alguns soldados. É nesse momento em que ele se depara com a situação de Golias. E ali ele é usado por Deus e vai em nome do Senhor dos Exércitos, como ele mesmo disse, e vence Golias. Então, é um exemplo claro de que nós servimos a Deus no serviço do nosso trabalho profissional, onde Deus nos coloca, e devemos assim fazer. E é uma vantagem grande nisso. Por quê?
Certamente, se eu perguntar aqui, para pedir para você levantar a mão, quem aqui trabalha em torno de 40 horas ou mais semanais? Eu acredito que é a maioria, não precisa contar, mas eu acredito que é a maioria, né? Em torno de 40 horas semanais ou mais, que é o turno básico aí. Alguns 44, trabalhando de sábado. Aí eu pergunto a você, em atividades eclesiásticas, vindo à igreja, escola dominical, culto de quarta, culto de domingo, escola dominical, outras atividades, quanto tempo por semana aproximadamente você investe na sua vida? 3 horas, talvez 4, então, muitos aqui menos. Não vou pedir para você levantar a mão porque eu não quero te entregar, mas vamos colocar aqui uma proporção. Você fica 40 horas no trabalho jogando alto, 4 horas em atividades eclesiásticas, 10% do tempo. Aonde você pode mais ser usado por Deus para levar o evangelho e dar um bom testemunho do Senhor? Aonde você mais tempo gasta, que é no seu trabalho, na sua atividade profissional. Então isso é uma vantagem, e Deus quer te usar lá. Agora, para Deus poder te usar na tua atividade profissional, você tem que demonstrar ética, por uma razão muito simples. Ninguém vê com bons olhos pessoas do mau caráter, não é? Ninguém acha bonito isso. E ninguém vê com bons olhos hipócritas. O que eu chamo aqui por hipócrita, ou poderia até dizer aqui uma certa esquizofrenia, são pessoas que têm um discurso de uma coisa, mas a vida delas é totalmente dissociada daquilo. Então o cara, ele apronta, ele não respeita regras, não submete às regras, não dá um bom testemunho no trabalho, mas aí a hora que ele tem um intervalo lá, ele levanta a mão e quer falar de Deus para uma pessoa. Você acha que as pessoas vão escutar você? Porque o discurso está dissociado totalmente com a vida. Nós vivemos isso na classe política. Quem aqui assiste horário eleitoral gratuito? Só assiste para dar risada do Tiririca, ou então de algum palhaço lá, o Zé do Alface, que fica fazendo aquelas palhaçadas. Agora, quem com seriedade vai parar para ouvir aquilo? Por quê? Porque nós já temos que aquilo ali é um discurso dissociado da realidade. Aquilo ali, a maioria é balela. É só da boca para fora. Ninguém gosta disso. Não é? Ninguém gosta disso. Ninguém respeita isso. Então, para que você seja respeitado como cristão, você tem que agir com ética. E aí foi. A ética cristã, então, agora vamos entrar na questão da ética profissional do trabalho. Inicialmente, eu não quero entrar muito em questão conceitual, filosófica, mas só para a gente ter uma ideia básica do conceito da ideia disso. A ética vem do ethos, do grego, que significa modo de ser. O latim tem uma palavra parecida, que eles usam mos, do latim, que dá a ideia de costumes, comportamento, caráter. Inclusive essa palavra do latim mos é que dá origem à nossa palavra moral, não é? É uma correlação. Um conceito bem simples da questão ética seria o conjunto de valores e princípios a partir dos quais o indivíduo determina a sua conduta no ambiente, e aqui falando de ética profissional, no ambiente de trabalho profissional. Aí nós vemos um problema sério, porque quando nós falamos de conjunto de valores e princípios, valor em princípio, da onde você retira isso? Da onde você retira o valor e o princípio? Qual é a base para você retirar isso? Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, influenciado por diversas filosofias. Nosso país, Europa e hoje até mesmo nos Estados Unidos, nós temos uma força muito grande do neomarxismo enraizado, sendo disseminado nas universidades por causa do granchismo, e a base dessas filosofias é a seguinte: não existem absolutos. Tudo é relativo. Se não existem absolutos, não existe Deus. Essa ideia de Deus é uma ideia antiga, infantil,
de quem não conhece a realidade. Na ciência, o darwinismo deu conta de criar a tal da teoria da evolução, que quando bem estudada se vê que não tem pé nem cabeça, mas as pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque elas creem naquilo, que aquilo não é ciência, é crença, na maioria das vezes. E o mundo então está influenciado por essa ideia, volátil. Então como que você fixa valores e princípios éticos para uma sociedade que está toda tomada pelo relativismo, pelo achismo? Depende do ponto de vista. Você pode achar uma coisa e eu posso achar outra. E nós dois estamos certos. Ninguém está errado. Como que você fixa princípios éticos, valores da sociedade? Isso é um problema. Não é? Um problema sério. Você pode ver um exemplo simples. Homossexualidade, por exemplo. Há anos atrás, a homossexualidade era... A sociedade não aceitava isso. Passou-se alguns anos, começou a se tolerar o homossexualismo. Hoje, já se aceita e já se ovaciona o homossexualismo. O que significa isso? Vamos embora daqui porque daqui a pouco vai ser obrigatório. É isso? Não. Na verdade, nós vemos que a sociedade, ela flutua, porque ela não tem uma base de sustentação para a fixação de princípios éticos. Nós tivemos aí o Dia dos Pais, onde uma rede grande de cosméticos colocou a Tammy Gretchen como campanha Dia dos Pais. Quem não conhece, eu acredito que todo mundo, essa tal de Tammy Gretchen, a filha da Gretchen, uma moça coitada que sempre teve problema, né? Quando era jovem quis substituir a mãe tirando a roupa, chegou a fazer filmes pornôs e etc. E depois de uma hora para outra ela entendeu que não era mulher, que era homem, né? E até hoje ela não sabe exatamente o que ela é. Então, que as pessoas têm problemas, esses problemas são reais, é uma coisa. Agora, a sociedade tomar isso como padrão, e aí você vê que é um problema. Graças a Deus nós estamos livres disso. Por quê? Porque a nossa base para a ética é uma base sólida. Nós temos um parâmetro, nós temos uma fonte, que é a fonte da ética cristã, que é a palavra de Deus. O comportamento e a conduta social profissional do cristão, elas são determinadas por princípios e valores bíblicos, notadamente ensinados por Cristo. Por isso, cristã, do cristianismo, não é? João 14,6, um texto que muito conhecido, o próprio Cristo recitando. Jesus diz então: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade, é o absoluto de verdade. O que promana dele é a verdade. Então nós temos a ideia do que é certo e do que é errado com base naquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Em Mateus 5,17, Jesus fala da lei do Antigo Testamento. Ele fala: vocês acham que eu vim para revogar a lei? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. E assim Jesus autentica a lei do Antigo Testamento. Então, a nossa base são as Escrituras, e são das Escrituras que nós tiramos os princípios éticos profissionais do cristão. É por aí que nós temos que olhar. E certamente o maior modelo de cristianismo para nós é o modelo de ética cristã para nós, é o modelo de Cristo. Por isso, pegando essa ideia, eu digo para vocês assim com a maior tranquilidade que ética cristã profissional é justamente você formar um caráter de Cristo, demonstrar o caráter de Cristo na sua vida profissional. Se você demonstrar o caráter de Cristo lá no seu trabalho, na sua vida profissional, você vai agir de forma ética. Não só no tocante às regras sociais regulares, mas vai além, demonstrando que com Deus a coisa é excelência, não é simplesmente algo medíocre, é a excelência. É isso que a palavra de Deus nos pede. Então eu separei alguns aspectos do caráter de Cristo
para olhar com vocês e trabalhar algumas questões práticas da questão da ética cristã profissional no trabalho. As questões mais práticas. E óbvio que tem muita coisa aqui. Se analisar o ministério de Cristo e como Cristo trabalhava, como Cristo convivia com os apóstolos, as coisas que ele fazia, muita coisa. Mas eu tentei pegar alguns princípios principais para a gente poder olhar hoje, nessa manhã, rapidamente, e fazer algumas observações práticas sobre isso. A primeira delas, como o próprio Cristo falou, que ele é a verdade, você, para demonstrar um caráter de Cristo no seu trabalho, você tem que ser sempre firmado, pautado na verdade. Isso é o beabá? Talvez eu esteja sendo muito repetitivo, sim, mas talvez muita gente precise ouvir isso. Por quê? Porque apesar de muitas vezes ninguém aqui vai levantar a mão e falar, não, eu me pauto pela mentira. Mas na prática, a sua conduta no seu trabalho, com pequenas coisas que você faz, elas demonstram que você verdadeiramente vive a verdade de Deus, ou que você negocia aqui e ali quando lhe convém com algum desses princípios. Então é isso que nós temos que olhar. Jesus fala em João 17 também, ele fala, santifica-os, fazendo uma oração a Deus, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade. Tudo que promana de Cristo é a verdade. E ele não aceita mentira, porque você sabe quem é o pai da mentira, quem gosta da mentira. Agora, como aceitar um cristão que se diz cristão e fala de Deus, conviver, pactuar, namorar com a mentira no trabalho, não é? Isso é complicado. Mas pequenas coisas às vezes podem te denunciar, se você não tomar cuidado. Não sei quanto a você, mas pense, talvez, no seu dia a dia de trabalho. Quando alguém faz aquela ligação, aquele cliente chato, você não quer falar com ele, e aí você diz para a secretária, fala que eu não estou. Fala que eu estou ocupado. Eu estou numa reunião. Não é? Mentira. Mentira. Ah, mas é uma mentirinha branca. Isso não faz mal para ninguém. Já ouviu falar isso aí? Mentirinha branca? Não sei quem inventou isso. Me falaram uma vez que o Malafaia pregou uma vez, falou da mentirinha branca. Não sei, eu não vi essa pregação do Malafaia. Até porque não vou perder meu tempo com isso. Mas esse negócio de mentira branca não existe. Mentira é mentira. Verdade é verdade. Não é? Então, as pessoas estão vendo isso. Ou às vezes você recebe a ligação, representante comercial, vendedor, recebe a ligação daquele cliente, você não resolveu aquela questão, você não quer falar para ele que você não resolveu, você não atende e depois manda uma mensagem por WhatsApp. Estou numa reunião, estou com outro cliente. Não é verdade isso. É verdade? É necessário isso? Não, mas a gente sempre quer procurar o caminho mais fácil. E aí nós nadamos muitas vezes nesse navio da mentira. Mas é só, depois eu ligo para ele, não vai haver problema nenhum. As pessoas estão te olhando, as pessoas estão vendo, e as pessoas sabem. A maioria delas percebem quando você está enrolando ou está mentindo. E isso não é legal, isso é um péssimo testemunho. E acontece muito. Não é? Meu pai é uma pessoa muito pitoresca, uma pessoa engraçada, ele tem umas coisas meio diferentes que ele faz. E ele teve um problema no Magazine Luiza com um fogão. E aí ele ligava para a vendedora, tinha comprado fogão novo, deu um defeito lá, ligava para a vendedora para ver se resolvia. E chegou uma hora, a vendedora não aguentava mais que ele ligava para ela, a vendedora começou a falar para a amiga, fala que eu não estou. E ele percebeu isso, aí o que ele fez? Ele pegou o carro dele, foi até a Magazine Luiza, parou na porta, olhou, viu que a moça estava lá dentro, catou o telefone celular dentro do carro e ligou. A amiga atendeu. Ela deu uma saidinha. Ele falou, moça,
Como que ela deu uma saidinha? Se eu estou na porta da loja, eu estou vendo ela aí do seu lado falando com você. Aquele ditado que a avó fala, mentira tem perna curta, aquela coisa, isso é verdade, isso acontece, viu, gente? Então, veja, você imagine se essa moça é uma crente em Jesus Cristo. Olha o testemunho que ela deu. E as pessoas fazem isso assim, às vezes no automático. Mas isso, meu irmão, isso não demonstra o caráter de Cristo. Cristo não negocia nem as pequenas coisas com a verdade. Talvez você é um vendedor e você mente sobre qualidades do produto que você está vendendo. É natural, veja, é natural. E até no direito tem uma expressão sobre isso, quando o vendedor é chamado de dolus bonus, que é aquela intensificação nas qualidades positivas da coisa que o vendedor faz. Esse carro aqui é sensacional. Nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando da mentira mesmo. Carro único, o dono nunca foi batido. Você sabe que esse carro foi batido, foi arrumado. E você vende. Amanhã depois essa pessoa vai ter um problema no carro, vai no mecânico e fala, esse carro foi batido. E a sua credibilidade, o seu testemunho, não adianta vir domingo no culto e levantar a mão. O testemunho lá fora já foi comprometido, pelo menos com essa pessoa. Não é? Então você vendedor que exagera muitas vezes, representante comercial, você tem lá a tabela, você pode dar um desconto, a pessoa, o seu cliente, não, mas dá para dar mais desconto? Não pode, isso aqui é o máximo que eu tenho. Isso é verdade? Não é verdade. Talvez você faça isso para ter uma comissão maior, alguma coisa. Então, no dia a dia da nossa vida, nós nos deparamos com situações que são situações delicadas, em que você está ali na berlinda entre falar a verdade, muitas vezes, às vezes, de certa forma, ser um pouco prejudicado, ou negociar com a mentira. Agora, mentira não se negocia. Jesus nunca negociou com a mentira. Nunca. A verdade, a pura verdade. Há jeitos, meios de falar isso. Às vezes você está na empresa, tinha que terminar um relatório para o chefe, não terminou. Ou porque você ficou fazendo outras coisas, ou às vezes você esqueceu. Aí chega no dia seguinte o chefe, o relatório. Não sabe o que é? Ontem eu não estava bem de saúde. Não sabe o que é? Eu tive que fazer outras coisas que o chefe me deu para fazer, eu não fiz. Mentira. Aí depois esse seu chefe verifica que isso é mentira, você perdeu toda a credibilidade. Não só como profissional, principalmente como profissional, mas também como cristão. Percebe? E isso causa um dano tão grande na vida da pessoa, que muitas vezes isso é passado para frente. A pessoa ela é taxada. Eu conheci uma moça cristã que o apelido dela era Mentirinha. Mentirinha, o apelido dela. Porque não dava para confiar em nada que ela falava. E saía falando de Jesus, testemunhando. Quando a gente fala de ética e de ética cristã, nós temos que nos atentar claramente ao que nós estamos fazendo aí fora. Por quê? Porque se você quer ser usado no serviço, no seu trabalho, você tem que entender essas realidades, fazendo a diferença pela excelência. Veja, Jesus nunca negociava, nunca fazia as coisas meia boca, nada. Você vê algum exemplo bíblico que Jesus vai lá curar o cego sai com o olho enxergando, o outro não, era excelência, tudo bem feito. Muitas vezes as pessoas procuravam Jesus, olha, vai até minha casa que eu preciso que minha filha está doente, você pode me curar? Vá, ela está curada. Uma palavra dele. Eu estou dando um exemplo de excelência, obviamente eu não tenho esse poder de curar as pessoas com a palavra, mas a ideia de excelência é uma ideia bíblica, que está lá em Gênesis 1:28, quando Deus faz a vocação para Adão sobre dominar sobre as coisas da terra. E aí, a ideia de excelência ou de mandato cultural, que é muito falado na teologia,
é de que o cristão, ele tem que ser pautado pela excelência nas coisas que ele faz. O que é excelência? É você ir sempre melhor, sempre a mais do que o que é a média. O que a gente chama de medíocre. Medíocre é o que está na média, né? Sempre além. Então, o básico, que é cumprir os seus horários, que é não ficar falando no WhatsApp, não ficar ligando coisas particulares na hora do seu serviço, que você está furtando o tempo do seu patrão. Você fez um contrato de trabalho no qual você tem que trabalhar às 8 horas. Percebe? Isso é o básico. Nós não estamos nem falando de... Isso é obrigação básica de todo qualquer funcionário. Mas a excelência de Cristo vai além. E você vê a excelência de Cristo quando uma pessoa realmente trabalha com a excelência de Cristo. É visível isso. É visível isso. A pessoa, ela não se contenta com fazer só aquilo que é a sua função. Muitas vezes ela vai além. Eu, uma vez, fui atendido por uma moça. A função dela era colocar as coisas só naquela gôndola. E eu estava procurando algumas coisas numa lista e falei para a moça: onde você pode me dizer o setor onde está? Não, a moça não era vendedora, não era a função dela. Ela falou: deixa eu dar uma olhada, eu vou te ajudar. Ela foi comigo, em cada local tirou, colocou no meu carrinho. Isso não era a função dela. Ela foi além. Com um sorriso no rosto, me disse: o senhor precisa de mais alguma coisa? Não, obrigado. Eu fiz questão de fazer um elogio para aquela moça. Se essa moça me desse um folheto de Jesus, eu teria orgulho de receber esse folheto, que é o testemunho que ela está dando. Percebe? E assim, agora você vê, por exemplo, prestadores de serviços cristãos. Uma vez eu fui lá, um pintor, estava com o radinho ligado lá, remove a minha pedra, bem alto, um louvorzão, glória a Deus. Aí fui ver o serviço que ele estava fazendo, que eu ia contratá-lo. Tudo borrado, uma sujeira, mal feito, falhado, entregou depois do prazo. O que adianta colocar um louvor lá alto para todo mundo escutar? Não faça isso, é até pior. Então, prestador de serviço, o que exige de você? Excelência, tempo. Combinou um prazo, cumpra o prazo. Modo, faça aquilo que você propôs a fazer da melhor maneira possível. Entregue aquele muro como ele tem que ser construído, aquela casa, como tem que ser construída. Ou às vezes até melhor, de forma que a pessoa olha e fala: nossa, que serviço bem feito, que legal isso aqui. E cobre o preço justo. Não faça leilão como muitos fazem aí. Você liga lá no prestador de serviço e fala assim: peraí, onde é a sua casa? Qual é o seu endereço? Aí você fala que mora no Rosário de Fátima, o preço é 2x. Se você fala que mora num outro bairro, é X. Isso é feio, isso é vil. Não, é o mesmo serviço. Por que você vai cobrar 2x de um e x do outro? Isso é ético? Não é. Então, você é prestador de serviço, dê um bom testemunho, mostre que você é diferenciado, cumpra o prazo, entregue o serviço proposto, cobre o preço justo. Isso vai ser testemunho para você, e vou te dizer, vai trazer para você muitos outros clientes, porque as pessoas falam para o bem e para o mal. Proporcionando um ambiente adequado. Outra coisa que é um problema: as pessoas não sabem se portar no trabalho. Cristão, não saber se portar no trabalho. Fica conversando alto, fazendo piadinha, brincadeira, trata o chefe como se fosse o amigo íntimo dele. Coisa que não cabe no ambiente de trabalho, né? Tem que ter seriedade, tem lugar para as coisas, tem tempo para as coisas. Então, ali no seu momento de trabalho, saiba o lugar das coisas. Está no momento do café, aqueles 15 minutos que a empresa te dá de café para você parar. Ali é o momento de uma piadinha, uma brincadeira, uma descontração, entendeu? No ambiente de trabalho, você trabalha em coisa séria. Uma reunião, fica no WhatsApp passando piadinha no meio da reunião. São coisas pequenas, mas que vão demonstrar se você realmente é uma pessoa ética no trabalho, que vão te diferenciar de outros amanhã ou depois numa promoção. Seu chefe vai olhar para você, vai olhar para o outro, quem que ele vai escolher? Alguém que tem inteligência emocional, que sabe administrar, até um amigo chato, até um amigo pedante, que não estoura facilmente, que consegue trabalhar em equipe. Todas essas coisas estão diretamente ligadas à ideia
de trabalhar com o caráter de Cristo. E eu queria também tratar da questão do tributo, que falar um pouco aos empresários, os profissionais liberais. Jesus se enfrenta em duas ocasiões a questão do pagamento do tributo. Lucas 20, 22, isso está nos outros dois evangelhos, os outros dois está em Marcos e está em Mateus. Perguntam para ele, trazem uma moeda e perguntam para ele se ele ia recolher o imposto romano. E ele, um texto que vocês conhecem, ele diz: de quem é essa esfinge? César. E Jesus diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto de Mateus 17, 24 a 27 questionam Jesus sobre o pagamento do tributo. E aí ele dá uma ordem a Pedro, ele fala: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você tirar, você vai abrir e vai ter um estáter lá dentro. Você vai e recolhe o tributo, o meu e o seu. Lembre-se que o povo de Israel vivia sob a dominação romana. Então veja, eu sei que no nosso país a carga tributária é alta, eu sei que no nosso país tem muita coisa complicada, o Estado não devolve o serviço que ele propôs, mas você como cristão tem que entender, sonegação fiscal é crime, sonegação fiscal é errado. Então o cristão não pode ser pego nisso, ele tem que dar um bom testemunho. E vem falar: mas se a gente não sonegar, a gente não sobrevive. Meu irmão, sua fé está onde? Você não tem fé que Deus vai prover para você? Se você fizer o certo? Você acha que você precisa de artimanha para conseguir ganhar o seu sustento? Então você não depende de Deus. E talvez você fale: você está falando isso porque você é funcionário. Recentemente aumentaram novamente o meu tributo. 44% do meu salário é imposto, direto, na fonte. A metade do meu salário é descontado. Eu não estou nem um pouco satisfeito com isso. Eu acho um absurdo como você acha. Acho que está errado, muita coisa tem que melhorar no país. Mas até aí eu tenho que fazer uma declaração falsa para o imposto de renda. E depois você pega e dá um péssimo testemunho aí. Então, pense nisso. Medite diante de Deus essas questões. São muitas. Eu queria terminar. Muito mais coisa a gente podia falar sobre isso. Mas eu queria terminar falando sobre uma frase de Spurgeon. Spurgeon disse: a santidade entusiástica é um dos sermões mais convincentes que existe. O que ele está querendo dizer com isso? Uma vida santa e alegre no seu trabalho é a maior pregação que uma pessoa pode receber sobre o caráter e sobre quem é Cristo. O seu testemunho ético, correto no trabalho, é a maior pregação que você poderia fazer para um colega de trabalho seu. Porque ele vê na sua vida aquilo que você fala, aquilo que você verbaliza. E gostaria de finalizar com esse versículo que Paulo trata lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meu irmão, o seu trabalho é uma grande oportunidade de você servir a Deus com ética, responsabilidade, dar um bom testemunho de Deus lá. Muita gente pode ser impactada, e o contrário é verdade. O nome de Cristo muitas vezes pode ser manchado pela sua atitude incorreta no trabalho. Então pense nisso, medite sobre esses princípios e coloque diante de Deus em oração, que Deus possa falar ao seu coração. Vamos orar?